sem muita demora, não sei, vamos ver aqui se o raio não derrubou o pastor Lucas. Pastor Lucas! Rapaz, tudo bom? Graças a Deus, tá bom. Não caiu um raio aí, não? Precisamos do raio para transformação. O que é que tá vendo aí no Brasil? Explosão solar, eu não sei, tá? A internet está totalmente instável, todo dia está assim. Tá bom. Eu não sei se é o número de pessoas, eu não sei o que é, que começa a falhar o dia inteiro. Melhorou agora. Está bonito, viu, amado? Bonitão esse, engano. Eu vou orar para o senhor cair fora. Aí que hora a igreja chega aí na tua casa? É programado de 7h30, mas da outra 7h30? vez se atrasaram, começaram 8 horas, porque Tá eles bom. passaram puxando uns aos outros, né, de casa em casa, até chegar todo mundo. Tá bom. Mas deu tempo. O senhor tem tempo, meia hora por aí? Para mim, o senhor pode falar um alô, né? Vamos, deixa eu orar para o senhor, a gente começa aqui. Tem uma meia hora, sim, eu acho que dá, sim. Tá bom, tá bom. Amém. Obrigado, Senhor, por o Senhor ter trazido para nós, o Senhor tem permitido trazer para nós aqui o pastor Lucas. Pedimos, então, que a tua proteção agora, Pai, em nome de Jesus, a tua proteção, o teu manto seja sobre a casa dele, sobre o que ele vai falar, sobre a filha dele, sobre tudo que é dele, e também da igreja que agora o Senhor tem chamado para ir para a casa dele, Senhor, porque nada aparece com coincidência, Senhor. O Senhor agora, então, Pai, muito obrigado, lhe agradecemos que o Senhor abençoe agora e que o Senhor derrame sobre ele os seus sentimentos, o teu amor, e que ele venha, então, a nos instruir, da boca dele saia o espírito de verdade para todos nós, o espírito de amor, de reconciliação, venha para todos nós e ajude-nos, Senhor, ajude-nos a amar o nosso próximo e todos ao nosso redor. Muito obrigado, Pai, por trazer aqui para nós o pastor Lucas. Pedimos que o Senhor agora guia ele, Senhor, nessa tarefa que o Senhor tem dado para ele. Em nome de Jesus, obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, glória a Deus. Amém. Vamos lá. A paz do Senhor Jesus, irmãos, para todos, né? A gente vai falar sobre purificação do coração, porque existe uma coisa muito importante que Deus fala numa das cartas, né? A carta Éfeso, né? Vamos ler aqui. Escreve o anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, que não pode sofrer os maus. E puseste a prova os que se dizem ser apóstolos, e não são. E tu os achaste mentirosos, sofreste em paciência e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não brevemente virei a ti, tirarei de seu lugar o castiçal, e não, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dali é comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém? Então, irmãos, essa questão do primeiro amor, ela acontece para algumas pessoas, né? Pelo que dá para perceber pelas cartas, as 7 igrejas, né? Que são 7 épocas da igreja, e também são 7 tipos de pessoas nas igrejas, e também são as igrejas que estão presentes em todas as épocas, né? Uma porcentagem de cada uma delas, inclusive a boa porcentagem agora parece ser a de Laodiceia, né? E uma outra parte de Filadélfia, porque aqui está preparada para o arrebatamento, ou que se está se guardando, né? Na presença de Deus. Então, a dificuldade do primeiro amor, né, ela é a seguinte: quando a pessoa perde o primeiro amor, normalmente ela esquece a razão e o porquê ela esfriou. Então, ela passa a viver uma vida morna, né? E a vida dela vai perdendo sentido. Se ela não volta a buscar a Deus, né? A tendência dela é decaindo, 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 esfriando totalmente. Se ela mantém-se buscando a Deus, ela tenta reativar o amor, mas às vezes acontece que reativa, mas depois cai, reativa, depois cai. Então, investigar a falta do primeiro amor é uma coisa importante. Por quê?
Vocês lembram que o pastor João falava que todo aquele que ama o Senhor não vai se perder. Essa palavra, ela é verdadeira, mas ao ponto de que a pessoa ame ao Senhor acima de todas as coisas. Por quê? Porque precisa estar dentro do primeiro mandamento. É amar a Deus acima de todas as coisas, é preferir a Deus ao invés de você. Então, é dar prioridade para Deus, é renunciar a si mesmo. E outra questão que a renúncia de si mesmo também coloca, que as pessoas também têm dificuldade, é falar assim: "Ué, quem vai renunciar a si mesmo? Se eu renunciar a mim mesmo, tem um eu, né, que vai renunciar a si mesmo". Então, veja só, não necessariamente são todos os desejos do seu coração. O que acontece é que você tem que colocar os desejos do seu coração na presença de Deus, para que aquilo que for puro e verdadeiro, Deus faça cumprir para alegrar você. Mas o que não for, você também tem que dizer para o Senhor permitir tirar, e tirar o desejo também de você. Isso é muito importante, porque você está dando a prioridade para Deus, o primeiro lugar, e você não quer fazer a vontade da carne, se você fizer dessa maneira. Porque veja só, nós temos que nos identificar com Deus. Se nós nos identificarmos com a carne, isso vai trazer um problema sério, porque a carne vai competir contra a obra de Cristo na cruz, né? E vai tentar anular a obra de Cristo na cruz e levar a pessoa para a apostasia, para a prevaricação, que é um pecado, ou mesmo para a blasfêmia, revolta, né? E coisas do tipo. Ou mesmo a profanação do sangue de Jesus. Então, são várias maneiras de falar coisas ruins que podem acontecer com as pessoas que dão lugar à carne. Então, e muitas pessoas têm dificuldade de mortificar a carne. Acho que 90%, 99% das pessoas têm essa dificuldade. Eu confesso também que eu tenho. Por quê? Porque algumas pessoas conseguiram, de algum segredo, de alguma forma, um amor tão íntimo e tão profundo com Deus, que dá a ela uma condição de mortificação da carne. Então, elas rapidamente mudam de situação. E tem delas que não perde o primeiro amor, porque elas encontram esse segredo rapidamente. Mas as pessoas que, assim como eu, né, passamos por essa dificuldade de perder o primeiro amor, a gente, para se recuperar, encontra muita dificuldade, porque passou por um ponto em que você começou a fazer muitas escolhas na sua carne, e você fez escolhas a tal ponto que compete com as escolhas que você quer fazer em Deus hoje, e aquilo lá do passado está atrapalhando você. Então, a solução é o seguinte: você não consegue mudar os seus pensamentos no seu coração, mas você consegue ficar de joelhos e observar o que vem na sua mente e o que vem nos seus sentimentos. Então, você pede para Deus vasculhar seu coração e trazer à tona tudo que vem na sua mente e seu pensamento. Só que você vai fazer o seguinte: você não vai seguir nenhum pensamento, nenhum sentimento, você só vai observar, como se fosse um avião passando no céu, ou um passarinho passando. Você só vai observar. E aí você vai pedir para Deus purificar a sua mente e seu coração. Ou seja, ao invés de ser o pensamento que está vindo, que não é seu, que é o inimigo, né? Ou então são marcas e traumas que foram guardados no seu coração, né? Que faz com que você gere reações e atitudes para tentar resolver ou tentar suprimir alguma coisa que falta em você, né? Umas vezes uma paixão carnal, algum desejo sexual, alguma coisa. Então, essas reações vão tentar suprimir uma falta que está em você, uma mágoa que está em você, uma frustração que está em você. Então, você vai ficar calmo, trazer à tona aquilo lá. Não é fácil, gente, porque se tiver muita coisa guardada, vem à tona muita coisa. Então, pede para Deus não encerrar o processo e
fazer isso de uma forma que você dê conta de ir superando etapas por etapas, né? E que também não seja tão devagar, porque Jesus está voltando e você tem que estar pronto a tempo, né? Então não pode ser muito lento, não pode ser muito rápido, porque pode ser que você não suporte, ou então você pede mais resistência para poder suportar se caso começar a doer. Porque vai aparecer dores no seu coração que você não consegue explicar. E você precisa reconhecer aquela situação e trazer diante de Deus. Se possível, lembrar onde você pecou, porque diz aqui no verso 5: lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende, e pratica as primeiras obras. Então, as primeiras obras, que é o amor ao próximo, o evangelismo, o testemunho, as coisas ficaram bloqueadas por causa da perda desse primeiro amor. A perda desse primeiro amor pode ter acontecido por uma mágoa muito grande a alguém, até mesmo que você amava, que machucou você. Então, normalmente, mágoas de alguém que nós amamos, que nos machucam, são as que mais marcam, né? Como eu sempre falo, se o Osama Bin Laden me magoasse, eu não sentia nada, porque eu não tenho uma, não é da minha família, né? Não tenho ninguém, nenhum parente com ele, então, mas aqueles que estão íntimos, né, magoam mais, né? Então, o que que acontece? Então, o que que acontece? Você precisa identificar se houve alguém que te magoou, te machucou, para você tanto perdoar a pessoa, como trazer aquela dor que ainda está escondida e oculta dentro de você para ser removida. E você tem que pedir para Deus corrigir o curso dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, para poder você aplicar a sua força no sentido do amor a Deus, porque senão você vai retornar à velha criatura, né, ou aos desejos carnais, e vai aplicar aquela força que você está recebendo de volta na mesma situação que estava antes, né? Então, não é brincadeira isso. Isso é uma coisa muito séria, muito delicada. É como uma operação espiritual, né? Como uma cirurgia espiritual. E você pode e deve, né, pedir ao Espírito Santo que te ajude, porque isso não é uma obra que você consegue fazer. Você apenas reconhece que você perdeu o primeiro amor, você reconhece que você precisa de cura e você vai ao médico, que é Jesus, e pede ao Espírito Santo que auxilie, né, o anestesista, né, para que você consiga fazer essa confissão e esse arrependimento e essa pureza, né, purificação. Então, esse processo ele é demorado, ele não acontece do dia para a noite, porque às vezes são uma história de uma vida, e na história de uma vida tem muitas coisas, mas ele tem que ser começado o mais rápido possível. Porque veja só, por que que vai haver tribulação? Porque Deus vai colocar todo mundo nesse processo. Então, se você já participar desse processo agora, você está qualificando a sua vida para o arrebatamento sem precisar passar pela tribulação. Você está qualificando a sua vida para ser um guerreiro celestial e ao invés de, como eu sempre digo, ao invés de ser visitado, você vai fazer visita. Ao invés de ficar doente, você vai ajudar os doentes, né? Ao invés de ser curado, você vai ajudar a curar. Por quê? Porque você se adiantou no processo e você quer, né? Que tem que querer também e desejar, mesmo que você não deseje, peça para Deus te dar um desejo. Começa do zero mesmo, tá? Senhor, eu não tenho nem desejo de mudar, eu estou tão satisfeito com a minha carne. Começa confessando isso e falou: Deus, pelo amor do teu nome, não deixe eu perder minha alma e me dê desejo de mudar. Começa do zero, né? Eu coloco sempre tudo no zero, porque se alguém conseguir começar do zero e subir, pronto, não tem para onde fugir, né? Então, você confessando isso, pedindo para Deus
vai se colocando todos os dias, periodicamente, na presença de Deus, e vai suplicando, né? E se você não consegue suplicar, você fica em silêncio, vai observando seus pensamentos, seus sentimentos, e depois de algum tempo que você reconheceu o que que aconteceu, tiver aquele panorama se formando na sua mente sobre qual é a situação que você está passando, que é um estado, normalmente é um estado de frieza, é um estado de dureza de coração. Você quando perde o primeiro amor, você perde o desejo das coisas, é como uma depressão profunda. E você perde a empatia com as pessoas, você não se sensibiliza com a dor do próximo, o coração fica endurecido como pedra, né. Então é um processo complicado, mas você consegue, se você se dispor a orar, buscar a presença de Deus, tirar essa pedra do seu coração, né, pedir para Deus esmiuçar essa pedra. E, né, nas suas escolhas, que você tiver todos os seus sentimentos, pensamentos e desejos, você vai trazer todos, os bons e os maus. Não se preocupe. Traga todos os desejos bons, os desejos maus, os desejos espirituais e os desejos carnais. E peça para Deus corrigir os seus caminhos, né? Alinhar tudo à vontade dele. E aí Deus vai começar a fazer uma revolução dentro do seu coração e vai começar a mudar as coisas. E não se preocupe, confie. Quando você perder o equilíbrio, volta de novo na presença de Deus. Aliás, sempre tem que voltar, né? Todo dia tem que fazer o devocional. Isso faz parte da vida de comunhão. E se você perder o equilíbrio novamente, você clama, pede para Deus fazer aquele levantamento novamente, atualizar você, né? Às vezes é como uma notícia, né? Você passa um tempo sem assistir jornal, você não fica sabendo mais de nada. Então, às vezes, você passa um tempo sem buscar Deus, você se desatualiza espiritualmente sobre você mesmo. Então, peça para Deus te reatualizar, te devolver aos caminhos, né? Te ajustar novamente e vai perseverando, para que lá na frente você alcance a libertação. Vai ter situações bem difíceis, por exemplo, quando alguma coisa foi atirada contra você, o inimigo, né? Atirou contra você e ficou impregnado na sua carne. Tipo aqueles berne que o bicho pica lá e forma um bicho dentro da pele da gente. É mais ou menos espiritualmente aquilo lá. Então a mágoa, ela é um tipo de berne, né? Desejos carnais, né? Ou pecados sexuais formam também esse tipo de desejo que você insaciável, né? Que você não consegue tirar do seu coração, né? Purificar a mágoa, rancor, idolatria, né? Coisas que você se apega mais do que a Deus, né? Ah, inseguranças de todo tipo, né? Medo de perder emprego, medo de ficar só e coisas do tipo, ou frustrações de algo que você fez que se arrepende até hoje, um casamento que te machucou muito, um sofrimento que ficou para trás. Enfim, cada caso é um caso, não dá para falar uma lista inteira aqui de coisas que machucam você, que impregna na sua carne e precisa ser tratado para que você seja puro. E a pureza, ela vai se manifestar quando você estiver apaixonado por Jesus. Isso é o sinal da sua pureza. E quando você desejar a Deus mais do que todas as coisas, então vai ser o sinal que você foi curado dessa perda do primeiro amor. E isso também vai representar que o seu coração foi purificado. É claro que nesse processo você não vai chegar no céu no outro dia, vamos dizer assim. Você vai continuar buscando, mesmo que você fique muito apaixonado por Jesus, volte ao primeiro amor. Deus comece a mostrar coisas, revelação, vai aparecer revelação, visão. Já quando você estiver curado, enquanto você estiver doente,
Deus só vai mostrar as causas da doença ou as circunstâncias que estão trazendo aquela doença, né, de frieza, de dureza do coração. Depois que você for curado, que expelir aquele bicho lá da carne, lá, aquele verme, esmagar e rejeitar, você vai começar a receber a cura, e a cura vem com as bênçãos, os dons, revelação, arrebatamento, visão. Você vai começar a ajudar as pessoas, ter amor e compaixão. Quer dizer, tudo vai se organizar dentro de você. Amém? E a outra coisa é assim, ah, quando você tiver nesse processo e você sonhar fazendo cocô, não se preocupe. Sonhar fazendo cocô significa que você está expelindo coisas da carne, tá? Se você sonha fazendo cocô, não procure o cocô de volta, tá? Ele dá descarga e vai embora, tá bom? Porque às vezes acontece também, a pessoa nem dá descarga, né? Então, é um sinal muito interessante que Deus dá. A pessoa sonha fazendo cocô. Então, se você sonha fazendo cocô, é porque Deus está expelindo coisas da sua carne. Isso é muito bom, sinal que você está sendo purificado. E tem vários tipos de sonhos que Deus dá para que a pessoa saiba que Deus está purificando o coração dela, tá bom? Então, essa é uma situação que você tem que prestar atenção, né? E como nós estamos pregando hoje sobre purificação, né? A purificação, ela tem o objetivo de fazer você cumprir o primeiro mandamento, que era amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, porque uma pessoa, né, no Velho Testamento cumpriria esse mandamento. No Novo Testamento, a pessoa interpreta isso como a perda do primeiro amor, né, que está nessa carta ah, de Apocalipse, né, para a igreja de Éfeso. Bom, aí aqui na carta também tem as bênçãos, né? Porque normalmente as pessoas sensíveis, elas são as que mais se machucam, né? Se você se machuca, é porque você é muito sensível. Então, e as pessoas sensíveis, elas também são aquele tipo de pessoa muito focada, muito dedicada. E no começo, essa pessoa parecia ser um crente muito dedicado, muito focado. Mas por alguma razão que a gente não sabe explicar muito bem, né? Até o dia que Deus nos revelar, aconteceu esse problema, esse deslize. Você foi atingido por uma seta maligna que deixou você triste, magoado, feriu você e você esfriou na fé. E aí, quando você for curado, você diz assim, ó, comer, está escrito comer da árvore da vida. Por quê? Porque quando você é curado, você precisa de alimento, e alimento saudável. E esse alimento saudável é a árvore da vida. Então, veja que todas as cartas de Apocalipse, ela tem as virtudes, as faltas, né, os pecados, né, os vícios, os motivos e as bênçãos, né, para quem é vencedor. Então, lembre-se que a menorá de Deus tem 7 igrejas e ela não foi quebrada nenhuma haste da menorá. Então, significa que todas as 7 igrejas serão salvas, né? O problema é superar essas dificuldades. Só tem 2 igrejas que representam as 2 testemunhas do Apocalipse, que é Esmirna e Filadélfia, que são aquelas que se mantiveram firmes, né? As outras 5 se machucaram de alguma forma, foram contaminadas, foram atingidas. Então é por isso que o mundo está nessa situação que está hoje, né? Então, o avivamento vai vir para curar essas igrejas, e você precisa estar numa posição em que você possa ser curado. Se você se posicionar agora, né, você já vai ser usado para curar outras pessoas. Se por acaso você deixar para lá, né, você vai
ou correr o risco de esfriar de vez e não voltar mais para Deus, ou vai ser curado quando vier o avivamento. Então, não queira correr esse risco. Você está ouvindo essa palavra, ore a Deus, né? Peça para Deus quebrantamento, né? Situações que toquem você profundamente, situações que destrua a estrutura do rancor, do ego, da carne, situações em que você possa se dispor, né, para servir a Deus. E outra coisa, Deus conhece lá o futuro, né? Mas não é porque ele conhece o futuro que ele predetermina que você deva pecar, né, cair. Então, você tem que contar com o futuro da seguinte forma: eu quero que o meu futuro, que Deus esteja vendo, seja o da salvação e não da perdição. Ou seja, eu quero que o meu futuro seja o da restauração. E é incrível, irmãos, porque assim, a carne, ela não ama a Deus. Quem ama a Deus é o Espírito. Então, se você estiver frio no amor, é porque você está na carne. Então, a alma, quando ela é purificada no pensamento e no sentimento, ou seja, quando você para fazer esse levantamento de todos os pensamentos e sentimentos que vêm na sua mente, a alma vai tender para o espírito, porque esses pensamentos e sentimentos vão aparecer, mas você deixa eles passar e Deus vai remover. E a sua alma vai tender para o espírito. Então, você vai ter amor a Deus, desejo de estar em comunhão com Ele, desejo de orar, de ler a Bíblia. E aí o que acontece? Você peça ao Senhor para visitar seu coração. Tanto quando você se sentir muito sujo, muito pecador, é porque Deus está revelando que está oculto e escondido. Ou quando você se sentir tocado por contrição, choro, lágrima, arrependimento. Isso é muito bom, porque o choro, a lágrima, lava o coração e amolece o coração. Então, uma coisa que você deve pedir também é que o Senhor quebrante você para que você seja lavado com lágrimas. Amém? E aí o seu coração amolece e você anda nesse caminho que eu estou mostrando aqui para vocês, né? É um caminho apertado, é uma porta estreita, mas é um caminho que leva à vida eterna porque purifica. Quem se purifica antes não precisa do processo que está vindo aí. Vai ser mais resistente, vai ser mais forte, vai estar mais habilitado, inclusive para ser usado por Deus e trabalhar na obra e ajudar outros, porque todo o processo que você viveu na sua vida vai usar como aprendizado espiritual para retirar outras pessoas de situações semelhantes, entendeu? Mas para isso acontecer, você precisa amar a Deus em primeiro lugar, e naturalmente, quando você amar a Deus em primeiro lugar através desse processo de purificação, você também vai amar ao próximo, tá? E observe também todos os desejos egoístas que você tem para que você peça a Deus para remover. Senhor, esse meu desejo me parece egoísta. Então, conduz ele para que não seja egoísta, ou então remova ele e troque por um desejo não egoísta. Então, irmão, seja claro com Deus, traga tudo na presença de Deus, né? Chore, quebrante, lamente, né? Como está na carta de Tiago, né? Lamente pelos seus pecados, né? Lamente por suas culpas, para que você seja achado de vestes brancas, né? De vestes limpas na presença de Deus e como está escrito também, né? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, a ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Amém?
Então, isso que significa: senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Tiago 4, de 7 a 9. Então, essa é o receituário da purificação do coração para aquele que está andando frio, sem amor ao próximo, endurecido, sem compaixão, sem desejo de orar, sem desejo de buscar a Deus, né? Às vezes a pessoa não quer nem orar mais, nem ler a Bíblia, nem fazer jejum, né? E deixar Deus fazer o que ele precisa fazer na sua vida. Amém? Então, essa é a palavra que Deus está me dando aqui, né, para nós, e espero que vocês tenham entendido bem, tá? Porque o desejo de Deus é que ninguém pereça, mas para que também ninguém pereça, as pessoas têm que buscar ao Senhor de todo o coração. Amém? Esse é o básico. Amém, mano. Amém. O senhor terminou 1 minuto antes da tua hora, olha só. 30 minutos o senhor falou. Não, mas tá bom. Pastor, Fale. eu só estava falando, eu estava pensando uma coisa aqui, pensando em maneira global. Será que cada cultura ao redor da Terra tem certos problemas em certas, na carne, certo? Por exemplo, a África seria mais macumba, mais objetos eu estava pensando nisso assim, né? Talvez irmãos aí, agora que vai ser visto ao redor do mundo, né? Certas culturas têm maiores problemas em certas áreas. Não sei se o senhor sabe de alguma coisa assim? Tem. O brasileiro, o maior problema é na área sexual. Ah, sim. O africano pode ser na área de bruxaria, de feitiçaria. Porque lá, a questão lá na África, pelo que me parece, né, eu conheço por causa dos africanos que eu converso, é questão de poder para conseguir coisas, domínio, né? Porque lá tem necessidade de tudo, casa, comida e tudo. Então, a pessoa procura um poder místico para conseguir as coisas que ele precisa da sobrevivência. É por isso que eles se vendem à feitiçaria, né? Aí, quando eles encontram Jesus e Jesus supre, né, e eles aprendem a viver pela fé, aí eles superam, porque também eles têm muitas doenças, né? Por causa desses poderes malignos, né? Acontecem coisas terríveis, principalmente na África e nos países árabes. São coisas terríveis assim, né? Na Índia também, né? Acontece muita doença estranha, genética, defeitos congênitos. Meu Deus, são muitas coisas que não dá para nem pensar, porque é muito ataque espiritual mesmo, que atinge a carne humana. O senhor não tem o material nessa área, porque muitos nossos irmãos na África, por exemplo, o senhor falou em feitiçaria, né? Às vezes está praticando feitiçaria, não sabe. Eu, por exemplo, no Brasil, quando estava aí, a minha mãe fazia essas estátuas, eu não sabia, benzia, passar benzer, aquele negócio que eu achava que era de anjo, e talvez ajudar os nossos irmãos, agora, já que agora o canal é global, né, às vezes ajudar o irmão na África ou no Japão, não sei o que for. Se você estiver passando por isso, cuidado que isso está levando a isso, tá entendendo? Coisa assim. Normalmente Deus, quando levanta missionários na África, eles são bem revestidos de poder de libertação. Existem vários deles com esse revestimento de poder. Agora, tem orações que foram desenvolvidas assim por pastores africanos para quebra dessas feitiçarias, né? Porque, na verdade, pastor, então, a pessoa que pratica esse tipo de coisa, ela tem um engano, mas ainda tem uma chance, que eu vou contar para o senhor um testemunho. Tem uma senhora que ela gostava muito de mim, ela era minha vizinha. E ela é muito idólatra, de idolatria mesmo. Ela não se apegava às imagens, aos santos, e achava que aquilo lá era Jesus e era Deus. Mas ela tinha uma fé muito sincera e muito desejo de... E ela era uma pessoa muito boa, muito íntegra, mas estava enganada pelo inimigo. Ela morreu já. E eu tive uma revelação de eu indo no inferno, libertando ela. Então, veja só, qualquer pessoa tem a chance, né? Porque o inferno não é a última parada.
tá bom? Mesmo que a pessoa sofra, ela só vai sofrer lá no inferno as consequências daquele aprisionamento espiritual, mas a alma dela vai estar clamando e ela vai ser liberta. Assim como Jesus foi aos espíritos em prisão, pregou e libertou aqueles que estavam lá, essas pessoas também serão libertas, né? Porque Deus conhece cada um daqueles que foram escravos do inimigo. E está escrito na palavra que a aliança que as pessoas fizeram com a morte, com o inferno, será quebrada. Então, é uma coisa que a gente ora, né? A Igreja Católica, ela ora pelos mortos, pelo purgatório, porque ela acredita nisso, né? Eu creio que existe uma forma espiritual, né, que Deus usa de nós ou de alguma circunstância para libertar essas almas de lá. Eu creio nisso, porque eu já tive essa revelação a respeito dessa senhora. Ela me amava muito, 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 muito. E eu também tinha um amor muito grande por ela, né? Era a vizinha da minha casa, amiga da minha mãe, e ela morreu nessa situação. E eu tive um sonho, eu indo ao inferno para tirar ela de lá. Ela e minha avó também, né? Minha avó também, ela é muito idólatra, né? Então, é algo assim que a gente tem que ter confiança de que o amor de Deus é muito grande e que ele faz coisas que a gente não entende ou mesmo não está preparado porque a gente tem uma visão muito restrita das coisas. Ok. Profundo isso que o senhor falou, viu? Tá bom, meu amado. Mais Eu alguma creio que coisa? Deus é Deus também. Oi? Não, só orar por todos. Só orar por Sim. todas as pessoas. É isso que eu pedi para o senhor fazer oração, por favor? Amém. Amém. Senhor Deus, amado Pai que estás no céu, tu conheces o profundo do coração que nós não conhecemos, a medida de cada ser humano, Pai. Por favor, eu suplico, Senhor, perdoa os nossos pecados, Senhor, tira a culpa, o medo e as coisas antigas, e Senhor, que ainda fazem parte da vida das pessoas, que ainda as prende, que ainda, Senhor, a luta contra elas, que o Senhor esteja removendo a dor, a culpa, o medo, limpe os corações e renove, e dê o brotar do Teu Espírito Santo em nós, do Teu Filho em nós, Pai, para Te amarmos com todo o nosso coração e com um amor sincero, sem perturbação alguma, Senhor, sem desvio algum. Purifica o nosso coração, Senhor, nos limpa, nos livra, nos fortalece, nos põe de pé, Senhor, e nos cura para termos esse amor profundo e essa paixão intensa por Ti como sinal da nossa purificação e da nossa pureza e da santificação da nossa vida, Pai. Por favor, Pai, para que nós vivamos por Ti e para Ti e sejamos vencedores sobre tudo que está ao nosso redor e em nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Eu declaro o amor do Senhor sobre você, que a água viva que Ele pôs em você seja derramado para os irmãos que vão para a tua casa e a tua família. Em nome de Jesus, seja derramado todos eles. Amém, amém, amém. Amém. Amém.